Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vland e eu estou respondendo a um pedido da Paloma Santos sobre o uso de tempos verbais. Estudar tempos verbais geralmente é chato, porque pega modo verbal e formas nominais, e aí mistura tudo, faz uma confusão. Então, pra gente não se confundir, vamos começar do começo. O verbo é uma classe gramatical que pode ser flexionado em 4 formas. Em pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Em número, singular ou plural, e em tempo e modo. Existem 3 modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo, ele mostra uma ação: eu faço, eu consigo. Subjuntivo representa um desejo: que eu faça, que eu consiga. E o imperativo é uma ordem ou um pedido: faça, consiga. Além dos modos verbais, existe outra classificação de verbos chamado formas nominais do verbo. E eles fazem o verbo servir como outra classe gramatical e também são 3 formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo é o verbo sem conjugação. Jogar é legal. O gerúndio, ele dá uma ideia de continuidade e ele faz o verbo servir com a função de advérbio. Por exemplo, amanhecendo, eu falarei com você. Esse amanhecendo é o verbo no gerúndio e ele serve aí como um advérbio de tempo. E ele pode servir como outros tipos de advérbio também. E o particípio dá uma ideia de finalização e pode fazer com que o verbo sirva de adjetivo. Por exemplo, apaixonado. Vem do verbo apaixonar no particípio. E as formas nominais, elas não têm conjugação, elas são sempre iguais. O verbo fica sempre igual, menos no caso do infinitivo, porque o infinitivo pode se dividir em 2 formas: o infinitivo pessoal e o infinitivo impessoal. O impessoal não muda, é simplesmente o verbo sem conjugação, mas o pessoal ele muda. Por falar tanto, fiquei rouca. Esse por falar é o verbo no infinitivo pessoal conjugado, porque o verbo no infinitivo pessoal é o único jeito que a forma nominal conjuga o verbo. E vai ter sempre esse por antes do verbo: por falar, por fazer, por fazerem. O tempo verbal tem 3 jeitos, 3 divisões que são, assim, basicamente passado, presente e futuro. Lembrando que passado também é chamado de pretérito. A conjugação do verbo é que a gente mistura o tempo verbal com o modo verbal, porque cada modo verbal tem os seus tempos. E aí eu fiz uma imagem que vai aparecer aí na tela mostrando os modos verbais e os tempos correspondentes a eles. E ali embaixo eu botei as formas nominais, só o infinitivo pessoal, que é o único que conjuga, e eu já falei dele, né? E as outras formas nominais não conjugam. E você pode visualizar essa imagem lá no link que está na descrição, ou então você pode baixar também lá no link da descrição. Lembrando que existem 3 modos de conjugação. Tudo é 3, né, gente? Tudo são 3. Tem 3 formas de conjugação. Tem a primeira forma, que é verbos terminados em ar. Segunda, que é verbos terminados em er. E terceira, que é verbos terminados em ir. Mas eu não vou dar exemplo de todos eles, porque é desnecessário. E se você quiser conjugar qualquer verbo, praticamente, tem um site aí muito legal, chamado conjugação.com.br. Você pode botar o verbo lá que você quiser conjugar e vai aparecer todas as formas de conjugação dele. O link tá lá na descrição também. Então vamos falar agora dos tempos verbais. Primeiro, os tempos verbais do modo indicativo. A gente tem o presente do indicativo, que é para falar de algo que acontece no momento da fala, ou então que é um fato. Por exemplo, eu amo vocês. Pretérito imperfeito é para falar de algo que aconteceu no momento anterior à fala, ou então que já acabou, já passou. Ela caiu. Já caiu, não está mais caindo. Pretérito imperfeito fala de uma ação contínua no passado. Pode ser algo que aconteceu no intervalo de tempo, por exemplo, eu gostava de chocolate. Em algum momento da minha vida, em algum período da minha vida, eu comecei a gostar de chocolate, no outro período eu parei de gostar de chocolate, hoje em dia eu não gosto mais, mas então no passado tinha uma ação contínua que era eu gostava de chocolate. Isso é só um exemplo porque eu ainda gosto de chocolate. Ou então pode falar de algo que acontecia com frequência no passado. Por exemplo, ele apanhava na escola. O pretérito mais que perfeito, ele se refere a um passado no passado. Por exemplo, às 6 horas a minha mãe fez bolo, às 7 horas eu cheguei em casa e às 8 horas eu tô contando pra você o que aconteceu. Então eu vou falar: quando eu cheguei em casa hoje, vi que minha mãe fizera bolo. E esse tempo verbal a gente substitui geralmente, né? A gente pode substituir por havia feito ou tinha feito, também dá no mesmo. O futuro do presente se refere a algo que ainda vai acontecer no momento posterior à minha fala. Acabará a bateria da câmera.
E a gente pode substituir por vai acabar, que no caso é uma locução verbal, assim como havia feito, tinha feito, são locuções verbais que a gente pode substituir. Enfim. O futuro do pretérito pode se referir ou a algo que era esperado de acontecer no passado, porém que não aconteceu. Por exemplo, Glee deveria ter acabado na terceira temporada. Era algo que deveria acontecer, porque, gente, né? Acho que não aconteceu. Ou então pode se referir a algo que é esperado agora, no momento da minha fala, mas que não aconteceu. Corruptos deveriam ser presos. A gente tem os tempos verbais do modo subjuntivo. Tem o presente do subjuntivo, que se refere a um desejo no presente. Que eu tenha sorte. Quero que você escreva muitos livros. Tem o pretérito imperfeito do subjuntivo, que se refere a uma condição no passado. Se você obedecesse sua mãe. E tem o futuro do subjuntivo, que se refere a algo que vai acontecer com o advérbio quando. Quando eu crescer, quando eu publicar um livro. E todos os verbos no subjuntivo, eles têm um advérbio antes. Quando, se, que, são advérbios que sempre acompanham os verbos no subjuntivo. E no modo imperativo é mais fácil. A gente tem o imperativo afirmativo, que é quando eu mando você fazer alguma coisa, lave o prato. O imperativo negativo, que é quando eu mando você não fazer alguma coisa. Não se esqueça de mim. E uma observação é que não existe conjugação em pessoa do verbo no imperativo, não existe em primeira pessoa, porque você não pode mandar você mesmo fazer alguma coisa. Se você for, quando a gente manda a gente fazer alguma coisa, se a gente for se referir a nós mesmos assim, vai ser sempre em terceira pessoa. Blanche, pare de ser tão chata. Eu tô me referindo a mim mesma ao imperativo, mas não existe imperativo em primeira pessoa. Eu botei aqui algumas dúvidas que eu vejo que muitas pessoas têm. A primeira delas é com o uso de devia ou deveria. Os dois são o verbo dever, mas eles estão conjugados em diferentes tempos. Devia é o pretérito imperfeito do indicativo, é uma ação contínua no passado. Então, por exemplo, se você fala, deve ter muita gente aí fora precisando de comida. Hoje corresponde a você falar, devia ter muita gente lá fora precisando de comida ontem. Ou seja, é uma consideração sobre o passado. Já o deveria está no futuro do pretérito. Como eu falei, é algo que era esperado no passado que ainda não aconteceu. Então, o certo não é você dizer Glee devia ter acabado na terceira temporada. Você dizer Glee deveria ter acabado na terceira temporada. E a outra é quanto ao uso de verbos como aceitado ou aceito. Tanto faz. Essa forma, no caso, é o particípio, e alguns verbos eles têm o particípio irregular. A maioria deles aceita os dois jeitos, tanto a forma regular quanto a irregular. Esses são chamados de verbos abundantes, como o verbo aceitar. Pode ser usado ou aceito ou aceitado. Aceitado, no caso, é a forma regular e aceito é a forma irregular. Mas tem verbos que só aceitam a forma irregular. E esses verbos aí são esses que vão aparecer aí na tela agora. São os principais. Você não pode falar deveria ter escrevido. Não, deveria ter escrito. É a única forma certa. Então é isso aí, espero que agora esteja tudo um pouco mais claro, espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Vá lá na descrição, veja a página no Facebook, página no Twitter, pra você seguir lá. E se você quiser ler histórias escritas por mim, vá no meu Wattpad também no link lá na descrição. Até a próxima!